Que Deus abençoe você também como pai, Deus abençoe sua vida. E os demais pais da igreja, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, cada um. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em dois textos, Romanos 8,15. A mensagem hoje será uma mensagem prática, curta. Quer dizer, eu não sei se é curta, é eu que digo, né? Às vezes eu falo que é curta e ela vem. Romanos 8,15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual, por esse espírito, clamamos, Abba, Pai. O outro texto é Gálatas 4,6. Gálatas 4,6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. E vamos ler um terceiro texto, Marcos 14,36, quando Jesus fala assim, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Faça de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Abba, Pai. Três textos que falam de Deus como Pai, com o nome hebraico, apesar de o Novo Testamento ter sido escrito, chamado Novo Testamento, porque tudo é Novo Testamento, desde Gênesis, mas o que os teólogos chamam de Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Para quem não sabe, o meu entendimento é que Novo Testamento, o testamento é uma herança que uma pessoa que morre deixa. Ele, antes de morrer, claro, ele vai fazer junto aos advogados e faz um testamento. E é preciso que alguém morra para que o testamento tenha validade. E nós temos dois pais que morreram e deixaram um testamento. O primeiro pai é o Adão antigo. E ele morreu no dia que ele pecou e ele deixou um testamento para toda a humanidade. Testamento de miséria, de doença, de morte, de religião. Isso é chamado Velho Testamento. E então Deus o Pai manda o seu filho, que é chamado na Bíblia de o segundo Adão, ou o último Adão, está escrito lá em 1 Coríntios 15, 45. Ele é chamado o último Adão. Esse Adão também morreu, e a Bíblia diz que ele morreu desde a fundação do mundo. E ele também deixou um testamento, que é chamado Novo Testamento. Então o testamento do velho Adão é tudo que não presta, ele deixou para a gente. E o testamento de Jesus, que é o último Adão, ele deixou um Novo Testamento, uma aliança pelo seu sangue, e isso chama Novo Testamento. Então não se refere à Bíblia. Os teólogos chamam Gênesis de Velho Testamento, mas não é, porque Hebreus 8,13 diz que o que é velho tem que acabar. Então, se for o Velho Testamento, então de Gênesis a Malaquias tem que acabar, e não acaba. A palavra de Deus é toda nova, ela se renova a cada manhã. Então o testamento novo é aquele sangue que Jesus deixou para a gente, para nos dar um tempo novo, uma vida nova. Então nós lemos o que eles... nós lemos três textos ali que foram escritos em grego, que é Romanos e Gálatas e o próprio Marcos, um nome hebraico, que é Abba. Abba é uma palavra hebraica que, com 4 letras, um A, um B, outro B e um A, Abba, que significa pai. E é sobre Deus que eu quero, nessa mensagem, falar o significado desse nome, Abba. Porque esses textos que nós lemos fala que nós recebemos o espírito de adoção que nos faz chamar Deus de Abba, como Jesus chamou quando estava lá no jardim do Getsemane. E nessa homenagem aos pais, no culto de honra aos pais, e eu quero falar de Deus como pai, porque Deus é o nosso Abba, nosso pai maravilhoso. Tem 3 significados principais da palavra Abba em hebraico, que significa fonte, raiz e sustento. Uma palavra muito pequena, mas os judeus, eles primam muito pelos nomes, pelas etimologias dos nomes, até o nome dos filhos. Eles colocam baseados muitas vezes em situações, as mães e os pais. Colocavam assim, ainda colocam. Nome para eles é muito importante. Noemi significa feliz. Mas no dia que ela estava muito mal, o marido morreu, os 2 filhos morreram, e ela teve que sair de lá de Moabe e voltar, e estava lá na miséria. Ela falou assim: não me chame mais de Noemi, que significa feliz, me chamem de
Mara. Mara significa amarga. Então, quem quiser ter uma filha e quiser que ela seja amarga, é só colocar o nome dela de Mara. Então, quem colocou sem saber, pede misericórdia, perdão e muda o nome, né? Pelo menos. Mas Mara significa amarga. Bota uma filha depois do Mar, né? Do Mara. Isabel já está dando a ideia. Chama ela de Maravilha. Então, os nomes são muito importantes para eles. Quando Raquel estava dando à luz ao filho e estava com muitas dores, ela morreu de parto ou pós-parto. Antes de ela morrer, ela disse: o nome do meu filho vai ser Benoni. Ben é filho, Oni é dor. E ela disse: então o nome do meu filho vai ser Filho da Dor. Mas o pai, que estava ali do lado, disse: não, o nome do seu filho nosso filho não será Benoni, mas será Benjamim, que significa filho da destra. Então os nomes são importantes. Eles têm significados. Às vezes uma letra, uma letrinha muda todo um significado. Abrão era o nome de Abrão. E Deus falou: o teu nome não será mais Abrão, mas Abraão. Botou um A, amém, além do Abrão. E Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidão. Então os nomes são importantes. E eles têm significados muito profundos nessa língua do céu. Porque o hebraico é uma língua que é falada lá no céu. Porque eu digo isso porque a Bíblia tem um texto que diz que Paulo, quando estava indo para prender os crentes lá na Síria, lá em Damasco, no caminho de Damasco, o Senhor se encontrou com ele e ele disse que eu ouvi do céu uma voz em hebraico dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas eu estou brincando, é claro que Jesus ia falar em hebraico, porque Paulo sabia hebraico, então se Paulo falasse português, Jesus falaria em português. É só uma brincadeira para dizer que o hebraico é uma língua muito importante, mas o Jesus falou lá do céu em hebraico para Paulo. Então é uma língua muito importante. Abba, então, é uma palavra pequena e significa no hebraico fonte, raiz e sustento. E eu quero só uma mensagem pequena, rápida, falar para nós que Deus como Pai, o que significa ser fonte. Fonte, nós sabemos que fonte é algo que não esgota. Fonte é algo que precisamos, como as nascentes, por exemplo, são fontes. Quando as pessoas, por causa das construções, matam as nascentes e os rios ficam sem as nascentes ali, começam a ficarem parados, a poluir, e a cidade começa a morrer porque não tem nascentes, não tem fontes mais ali. E o Pai é chamado de fonte em primeiro lugar. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte, ele é o manancial, ele é a fonte, ele é a nascente. Ele é aquele a quem nós podemos recorrer em qualquer momento, porque ele é fonte de vida. Então, Deus como Pai é fonte de vida, é fonte de tudo o que precisamos para as nossas próprias vidas. Esse é o primeiro significado, ele é a nossa fonte. E Jesus como filho sabia disso quando clamou no Getsêmani: Pai, Abba, se o Senhor quiser, passa de mim este cálice, mas se não, faça-se a tua vontade e não a minha. Então, esse Deus é a nossa fonte. Ele é a fonte do nosso livramento, ele é a fonte da nossa libertação, ele é a fonte da nossa alegria, ele é a fonte da nossa salvação, ele é a fonte da nossa libertação. Agora, imagina cada um de nós que vive em sequidão. Imagina cada um de nós vivendo sem fonte. Minha vida não tem sentido. Você pode dizer, algumas pessoas dizem: eu não tenho alegria de viver. Imagina você tem a fonte ali e você morrendo de sede aqui. Como é que pode ser isso? Porque a fonte não é mágica, mas a fonte é real. O que eu quero dizer com uma fonte não é mágica, mas ela é real. A fonte é real porque ela está ali, mas ela não é mágica porque a fonte não vai... Ela vai ela mesma se levantar e abrir a minha boca e colocar água em mim. A fonte está ali, é a fonte das águas vivas, é a fonte do manancial. Deus é fonte, mas a maioria deles não bebe dessa fonte. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu preciso ir até Ele. Eu não posso ser
estudar teologias dos homens, dizer, não, Deus é soberano no sentido errado. Soberano no sentido que ele é meio mágico. Não, a fonte não é mágica. Deus é real, mas ele não é mágico. A fonte está ali, mas ele diz, quem tiver sede, vem a mim e beba. Se você disser, olha, o culto hoje vai ser uma bênção, mas eu vou ficar em casa. E eu não vou para ali. Então a fonte está ali, mas você não foi beber. Se você disser, olha, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem todas as bênçãos para mim, mas eu não vou ler. Então ela não é mágica, a Bíblia vai continuar ali, enquanto o livro vai se encher de poeira, vai ficar guardadinho ali, mas você nunca, talvez 1, 2 vezes ao ano, você bebe um pouquinho da fonte, mas imagina você beber água só uma vez por ano. Você consegue se imaginar bebendo água uma vez por ano? Você vai morrer seco, porque a fonte está ali, a fonte de todos os mananciais. Deus como Pai, Abba, é a fonte, só que não é mágico, eu vou repetir, para que a gente possa entender, ele é real, mas não é mágico. Essa fonte não vai se auto-levantar, te auto-abençoar, não basta, ele é soberano, quando ele quiser ele toca em mim, hoje eu estou pecando, mas se um dia ele quiser, ele muda meu coração, não vai, porque você vai morrer com o coração duro. Como eu sempre digo aqui, eu estou apaixonado por uma pessoa que é casada, mas olha, Deus tira isso do meu coração, não vai tirar nunca, você vai morrer no adultério, que vai para o inferno, tripa e tudo. Porque ele é real, mas ele não é mágico. Ele não vai tirar esse negócio do seu coração. Você deseja isso. Se Deus quiser um dia, ele tira essa minha vontade de fumar. Não tira não, compra uma pastilha para ver se tira. Talvez a pastilha ajude, porque Deus não vai tirar. Você vai continuar com essa vontade de fumar, querido. Porque ele é fonte, mas ele não é mágico. Ele é real, mas ele não é mágico. Ele não vai tirar o seu pecado. Porque o pecado é você que tem que dominar. Sou eu que tenho que dominar. Ele não vai tirar essa paixão errada que você está alimentando no coração. Mas eu acho que eu nasci assim. Eu nasci com esses desejos esquisitos, com essas coisas. Vai não, que ele vai continuar com esse negócio, porque ele é real, mas ele não é mágico, ele é fonte, se você for até ele. Por isso eu não sou calvinista, na verdade eu não sou isto nenhum, eu quero saber de Jesus. Não gosto desse negócio não, porque isso é heresia absurda. É absurda, porque eles dizem um Deus que, na verdade, ele faz tudo por você e você não faz nada. Nem decisão você toma, você é tipo um robô. Isso é heresia, porque faz você ficar parado, esperando, um dia Deus toca no meu coração. Hoje, se ouvires a sua voz, diz o texto de Hebreus, não endureçais os vossos corações. Deus é a minha fonte de bênção financeira. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é a fonte. Então fica em casa dormindo até meio-dia. Não trabalha, não estuda, deixa a fonte mágica te dar dinheiro, mas você vai passar fome. Você vai chegar para mim e dizer, pastor, me arruma uma cesta básica aí, porque, querido, ele é real, mas não é mágico. Nunca esqueça essa frase. Não fique dormindo até mais tarde esperando que o dono do ouro e da prata vai derramar ouro na sua cabeça, porque não vai. É mais fácil derramar cocô de pombo se você estiver debaixo da árvore. Talvez isso aconteça quando você estiver lá descansando debaixo da árvore, esperando o dono do ouro e da prata derramar ouro na sua cabeça. Então, ele é fonte. Agora, tudo, eu vou repetir, tudo, o que você precisa, o que eu preciso de bom, o Abba tem. A fonte tem tudo. Se você precisar de saúde, tem uma fonte com saúde lá. Por que um monte de gente está doente, mesmo crente? Porque não bebe da fonte. Eu gostei de ver a pastora Emily dizendo que ela machucou o ombro, acho que a clavícula, e estava lá toda lá para fazer cirurgia, e estava lá no culto de domingo, e estava marcado fazer os exames só na segunda, que acho que machucou na sexta ou foi no sábado, não lembro alguns detalhes, e ela lá no culto, ela disse, não vou lidar com isso, segundo ela, não vou. E ela tirou a tipóia, a slim, tirou a tipóia lá e começou a mexer, disse que a dor, daqui a pouco sumiu, porque ela foi à fonte. Ela entendeu que a fonte é real, não é mágica, mas ela é real. Ela creu e começou, e ficou boa, e não fez cirurgia, não foi nem ao médico na segunda-feira, porque uma fonte de saúde estava ali. Deus é um pai, é Abba, ele é fonte, mas ela precisa fazer alguma coisa, ou vai ao médico, ou vai pela fé. O pastor Vandi é um dos nossos pastores lá em Lajedo,
E ele tinha um problema de hemorroidas muito sério, muito tempo. Marcou cirurgias aqui no Nardini, lá no Nardini Mauá. Eu estou apontando para lá porque eu não sei que banda que é. Mas deve ser lá, qualquer lugar ali é Mauá, né? É lá. Então lá, Mauá, pronto. E aí ele estava com a cirurgia lá no hospital, eu estava até lá de fora do hospital e o médico falou, ó, eu vou fazer a cirurgia, mas não garanto nada não, viu? Essa cirurgia aí muitas vezes volta o negócio, é muito difícil, você pode ficar com incontinência, pode ficar com um monte de coisa. Aí ele o médico assustou ele, disse, vou fazer esse negócio não. Aí ele saiu e continuou aí, toma assento disso, e foi de bananeira, não sei o que lá, e aquela coisa que o povo ensina há anos. E ele disse que um dia eu estava numa das minhas lives, acho que pelo Facebook fazendo, e eu estava falando sobre fé. Eu disse, nós temos que ter fé, porque Deus é real. Aí ele disse, rapaz, eu estou há tantos anos sofrendo. Inclusive, ele tinha, naquela semana que ele se encheu de fé, ele tinha ido ao hospital de emergência em Caruaru, sangrando, porque ele sangrava tudo. Era muito sério, de muitos anos. E lá no hospital de Caruaru, não fizeram lá, mandaram ele para casa, deram uns... volta para cá, depois vamos marcar outros exames e tal. E aí naquela semana teve isso, ele disse, eu preciso dessa fé, eu não tenho essa fé. E aí ele se encheu de fé, ficou curado naquele dia, até hoje não tem mais nada. Por quê? Porque Deus é Pai, Abba significa fonte, então Ele é fonte de vida, Ele é fonte de saúde, Ele é fonte de transformação, Deus é sempre essa fonte. Mas nunca esqueça, Ele é real, mas Ele não é mágico. Eu e você precisamos tomar alguma posição. Nós temos que ir para algum lugar. Se Deus quisesse fazer tudo sozinho, Ele fazia, querido. Ele podia evangelizar o bairro aqui todinho. O Espírito Santo, vai lá, evangeliza todo mundo e traz todo mundo para a igreja. Ele não vai. Se você não for atravessar a rua e falar de Jesus para alguém, o cara vai morrer no pecado dele. Porque Ele é real, mas Ele não é mágico. Mas o segundo significado da palavra Abba é raiz. Raiz é diferente de fonte. A raiz precisa da fonte, né? Porque o Salmo 1 diz que nós somos como o justo, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Então, ribeiros de águas, ali é uma fonte, está ali o ribeiro, e nós somos como árvore plantada. E essa plantação, essa árvore vai criar raízes. Raízes, e Deus é a raiz que sustenta as árvores que somos nós. Então, se nós quisermos aprofundar as nossas vidas, nós temos que ir até o Pai, que além de fonte, Ele é a nossa raiz. Qual é a minha raiz? E aí nós podemos dizer, eu não tenho raiz. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa me derruba. Então, falta Pai. Se qualquer coisa te derruba e me derruba, falta um Pai na minha vida e na sua vida. Inclusive, as pessoas que têm, agora falando de pais, as pessoas que têm problemas com pais, eu estou falando pai, não falando mãe não, pai, homem, macho. As pessoas, filhos que têm problema com pais, o masculino do casal ali, o pai, geralmente elas têm mais problemas do que outras pessoas. Inclusive países ricos, como Suíça, Suécia, outros países que têm uma renda per capita alta, mas que tem muitos problemas de divórcios e muitos filhos que não têm contato com o pai, figura masculina. Muitos são, inclusive os sociólogos e psicólogos dizem que a maior causa de problemas infantis, de drogas, de violência, é falta de figura masculina. É a falta do pai, a falta de referência de pai. Porque o pai, Abba, Deus, é raiz. E raiz é aquilo que te sustenta. Imagina uma árvore sem raiz, ela cai, qualquer vento derruba. Se eu e você, qualquer coisa nos derruba, então nós não temos raízes. E a nossa primeira raiz é Deus. A Bíblia diz, se te mostras fraco ou frouxo no dia da angústia, tua raiz é pequena, ou tua força é pequena. Ele tem que ser a nossa força. Agora imagina se nós fomos criados com um pai aqui que não foi uma raiz para a gente, que não nos sustentou. Às vezes não te deu uma palavra de direcionamento, não criou nenhuma raiz. Se você analisa a sua vida para saber se você tem alguma raiz vinda do seu pai. A maioria de nós tem raízes colocadas em nós por nossas mães. Porque as mães passaram 99% do tempo com a maioria dos filhos.
Foram elas que conversaram com os filhos sobre a vida, talvez um direcionamento. Às vezes uma avó, também figura feminina. Alguns meninos são tão criados só com mãe, que até tem um jeitinho de mulher, não é que ele está pecando, não, é um jeitinho porque ele não tem pai. Nem para andar igual o pai ele não consegue, porque ele só anda com a mãe. Nem raízes do próprio jeito, não estou falando de pecado não, de homossexualismo, não estou falando disso não. Estou falando só do jeitinho, porque depois essa criança vai crescer e... o Levi está até intercedendo depois dessa palavra aí. Está dizendo... E o pai é raiz, mas não tem leite para dar para ele, então é problema, né? Pode tentar, não vai conseguir não. E aí, nem a fonte, nem a raiz de leite, ele não é nada disso ele aí. Alguém está precisando de oração? O Levi está orando por nós, hein? Obrigado, Levi. Então, uma grande parte de nós foi educado, criado só por mães. E eu digo aos pais, ainda há tempo, se você é pai, nunca cuidou do seu filho. Queridos, às vezes o filho vê foto, não tem uma foto com o pai, às vezes só com mãe. Nem foto ele tem. E o pai não se tornou raiz para ele. E segundo, eu vou repetir, sociólogos e psicólogos, a maior causa de violência, uso de drogas, essas coisas todas foi a falta de pai, figura masculina. E Deus fez assim, essa parte para dar às vezes uma palavra. Alguns pais são tão sem noção e sem raiz, que nunca educaram seus filhos, que mesmo quando estão em casa, dizem, vai falar com a sua mãe. Vai falar com a sua mãe mesmo ele estando presente. Ou se o filho aprontar alguma coisa, vou dizer para sua mãe, hein? Vou dizer para sua mãe, e você é o quê? Não é raiz. Agora, o nosso Deus Pai é raiz. E quanto mais eu me aprofundar nele, como minha raiz, eu vou ficar forte. Eu vou me sustentar. Porque ele vai me segurar. No vendaval, ele vai dizer, filho, o vendaval é forte, mas você tem raiz. Tem pessoas, queridos, são tão fracas, mas tão fracas, que se souber, olha, fulano te deu um dislike, não sei aonde, já pronto, já fica mal. Querido, deixa o povo dar dislike em você, ótimo, glória a Deus. Especialmente se você pregar o evangelho. Aí fica mal, fulano não gosta de mim. Tem gente que tem problema com fulano que não gosta de mim, aí você vai ter problema mesmo, hein? Porque tem um monte de gente que não gosta de você. Gente que você nem sabe. Às vezes da tua família. Você sabe o que se... Às vezes. Se essa turma recebesse dinheiro toda vez que cita o seu nome, que dizer, você estava rico. Se desse, toda vez se você recebesse um dinheirinho. Gente da família que não gosta de você. Aí você diz, eu estou mal, porque fulano não gosta de mim. Querido, você tem que ter raiz. Você tem que ter raiz. Jesus tinha raiz, a raiz do Pai. A maioria das pessoas não gostava de Jesus, tanto é que o mataram. Jesus só fez o que era bem. O que foi que Jesus fez de mal para as pessoas se o crucificarem? Alguém sabe alguma coisa ruim que Jesus fez? Falou a verdade. Falou a verdade. Aí o pessoal não gostou, achou que era ruim. E mataram Jesus, mas ele tinha raiz. Lá na cruz ele tinha tanta raiz do Pai, que ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nem ódio, não deixou ódio entrar no coração. Medo. Eu sempre digo aqui, ensina para os seus filhos a lidar com demônios, querido. Eu tenho que ensinar desde pequeno. Em vez de ficar chorando com eles, vem dormir aqui, porque está escuro o quadro. Menino, quando o demônio aparecer, se ele aparecer de chifre, de rabo, com o olho vermelho, manda embora, sai, diga, sai em nome de Jesus. Fala para a tua criança ficar forte, porque é a raiz do Pai. Agora vai criar um menino medroso. Cadê a raiz da fé? Cadê a raiz da força? Vamos ensinar sobre morte para os nossos filhos. Não vamos falar disso não. Quando eu fiquei viúvo, eu ensinei para a Clarissa sobre morte desde que ela era pequenininha. Por que tem que ter medo de falar sobre morte? Se morte é uma coisa real, fala sobre morte. Quando eles iam tomar injeção, vai doer? Vai, mas vai curar. Eu mentia, não, vai doer sim.
E se fosse a tal da bezetacil, é que doía mesmo. Aquilo. Ai, ai. Nem tem mais, só em hospital, só em hospital e farmácia, só em hospital agora. Me perguntavam se eu doeu, eu digo, vai. E bastante, mas depois passa, depois melhora. Aí os pais dão uma mentirada, não. E o Kaique, né? Aí dói menos, né? A mão boa, né? Mas são aquelas enfermeiras que parece que dói 2 vezes ou 3 vezes mais. Aí pronto. Deus é pai, Aba significa raiz. E o terceiro significado, fonte, raiz, é sustento. Nós temos sustento da fonte e da raiz. Tanto a fonte como a raiz vão nos sustentar. Esses 3 significados parecem que se unem numa coisa só: fonte, raiz e sustento. Fonte, raiz e sustento. Queridos, nós precisamos entender que Deus é o nosso sustento. Precisamos entender que Deus nos sustenta todos os dias, desde que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Desde o ventre da nossa mãe, Ele nos sustenta. A Chiquinha fica beliscando o menino e não pode, né? Chiquinha, não pode beliscar o menino, hein, Chiquinha? Né, Chiquinha? É assim que ele fazia com o Carlos. Cadê o Carlos aqui? Por isso você chorava muito, a Chiquinha beliscando o menino. Brincadeira, Chiquinha. Eu sei que você era muito amorosa, muito cuidadora, até hoje. Até hoje você cuida dos menininhos, tudo gordinho, fortinho. Você cuida... Ela sempre cuidou direitinho, né? A mãe que fica magra, mas o filho fica tudo fortinho, né? Ele é o nosso sustento. Por que você tem que ter medo do que vai faltar? O Davi falava: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é o meu sustento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que você tem medo? Primeiro, a fonte é real. Tudo que você precisa, que eu preciso, está na fonte. Segundo, Ele é quem nos segura no meio dos problemas, das tribulações, porque Ele é a minha raiz. E terceiro, Ele é meu sustento. Ele diz: filho, eu quero que você seja forte com a raiz, que você beba da fonte, mas eu sei que mesmo assim, com uma fonte com sustento, com uma fonte com uma raiz, você vai precisar do meu sustento. Você vai precisar que eu cuide de você. Mesmo você indo para a igreja todo dia, eu sei que há momentos que você está desanimado, e eu vou te sustentar. Esse é o meu papel de pai, de Aba, pai. Ele vai, até hoje, nós que estamos vivos aqui, eu sei que cada um aqui tem histórias para contar de sustento, como Deus te sustentou num dia ruim, num dia mau. Como é que você está em pé? Como é que o Lucas está em pé depois da morte da mãe? Tem que ser Deus, que morreu jovem. Como é que você está em pé depois, no tempo da pandemia? Alguns ficaram mal em alguns momentos, e você está aqui porque Deus te sustentou. Aí sim, Deus é o sustento. Deus é o nosso Pai. Como é que você passou por tribulações financeiras? Alguns passaram, e se alguns forem contar as suas histórias de problemas financeiros, o povo vai sair em lágrimas aqui, né? E você está bem hoje. Por quê? Deus é o teu sustento. Eu lembro quando nós viemos de Pernambuco para cá, em 1976, eu estava lá em Itaquera, a gente foi lá, a princípio, morar em Itaquera, e eu frequentei a Igreja Batista Central de Itaquera, Rua Jacu, e só esqueci o número, mas a rua eu lembro. Eu saía da escola dominical direto para a feira, para fazer feira. Sabe como que eu fazia feira? Eu pegava as frutas que caíam do banco, juntava no bolsinho e levava para casa, porque só meu pai trabalhava e era uma miséria naquele tempo. Mas eu lembro que Deus sempre vai ser sustento, independente de ter um momento difícil, nós temos Deus de sustento. Você hoje, a maioria aqui tem um carro, mas você certamente lembra quando você não tinha e não tinha nem como pagar a perua lá no mercado, que você vinha marcando os dedos com aquele monte de bolsa. Hoje não marca dedo porque as bolsas são muito... Você pega R$500 e traz umas 2 bolsinhas só, de tanto carro que é só. Então hoje não marca mais os dedos, né?
Mas naquele tempo dava para marcar ainda, ainda dava para comprar um pouco mais. Deus sempre será o nosso sustento. Como foi que Deus sustentou a Viviane nos tempos difíceis, quando o Ricardo não era crente? Se você parar para analisar, você vai dizer, só Deus mesmo, né? Ou não foi? Só Deus mesmo, né, Ricardo? E aí Deus, além de ser o sustento, é a fonte, porque transformou seu marido. E hoje você recebeu naquele dia um novo marido. Não um marido novo, mas um novo marido. Deus quer sempre dar um marido novo para a gente, não um novo marido, vocês entenderam, né? Marido renovado, o mesmo marido, só que renovado. Deus não vai trocar de marido, né? Nem vem com essa que não vai dar. A Daiana vai ter que aguentar o Carlito até a velhice, né? Não vai dar, pá. Deus não vai mudar de marido. Então, vocês já que estavam com pensei que Deus ia mudar. Então, fica tranquilo que vai ser o mesmo, tá? Vai ser ele mesmo. Vai ser esse mesmo. Deus vai sempre fazer isso com a gente. Então, o jeito a Daís é aguentar o Kaique até 100 anos de idade. Então, é melhor aprendendo a conviver, né? É melhor aprender a conviver, até com a... Vai ter que aturar, né? É melhor você aprender isso, porque não vai ter jeito. Deus não vai dar um novo marido para você, não vai dar um marido novo para você, vai dar um novo marido. O mesmo marido, só que novo, renovado, transformado, abençoado. Por quê? Porque ele te sustenta, ele te sustentou até agora. Ele te sustenta em momentos difíceis. Ele te segura pela mão e diz, não temas que eu te ajudo. Eu te ajudo nesse problema, nessa dificuldade. Só que, primeiro nós bebemos de uma fonte. Nós somos até a fonte. Quem tem sede, venha a mim e beba. A fonte não é mágica, ela não vai até você. Você vai até ela, ela é a fonte. Deus é fonte. E eu e você temos que ir até essa fonte. Segundo, ele é a minha raiz, ele me aprofunda, ele me segura. Mesmo que as pessoas vão dizer, mas como é que o fulano está em pé depois de tanto problema? Tanta luta que ele passou, e como é que ele está em pé? E você vai dizer, é porque Deus é meu aba, ele é minha raiz. E depois as pessoas vão dizer, mas como é que você conseguiu vencer isso? Como é que você pagou aquelas contas? Como é que você sobreviveu? E você vai dizer, Deus é o meu sustento. Amém? Essa é a palavra, uma palavra do Dia dos Pais para homenagear o nosso Pai do céu. E nós, os pais, os co-pais, os pais auxiliares, vamos imitar Deus para os nossos filhos. Vamos ser uma fonte auxiliar para eles. Dizer, filho, senta aqui que eu quero que você beba um pouquinho da fonte. Deus é a minha fonte, e eu vou pegar um pouco da fonte que é Deus e transmitir para você. Senta aqui que eu vou te ensinar. Senta com seus filhos. Coloca seus filhos na agenda. Se seus filhos só têm agenda feminina, coloca seus filhos na tua agenda, porque senão eles vão andar igual a mulher. E não é que eles são homossexuais, não. É porque você não colocou eles na agenda. Eles só sabem coisas de mulheres. Vai, sai com eles, anda com eles, brinca com eles. E elas também, né? Os pais, se não disserem que amam as meninas, um marmanjinho vai dizer, há 14, 15 anos, eles vão chegar para suas filhas, que você nunca disse que ama, que você nunca foi uma fonte de amor para sua filha. E o marmanjão lá, que só tem aquele pensamento errado, vai dizer para sua filha, vai enganar a sua filha. Por quê? Porque você nunca foi fonte de amor para elas. Nunca imitou Deus como pai. Então, tanto as meninas, como também os meninos precisam dessa fonte. E que nós sejamos uma fonte auxiliar, porque a fonte mesmo é Deus, né? Nós somos apenas co-pais. Também raiz. Vamos sentar, nós os pais aqui, sentar com os nossos filhos, vamos ser raízes para eles. Vamos ensinar coisas que vão ajudá-los a enfrentar os problemas da vida, as tempestades, sem cair. Não vamos ensinar nossos filhos a serem frouxos. Eu estive em Israel a primeira vez, em 2009, e eu vi uma cena lá que eu achei interessante. Uma mãe estava andando com um filho pequeno, eu acho que era do tamanho devia ter uns 4 anos, tamanho do Léo, acho. E ele caiu, uma queda feia, que se ralou, ele ficou todo sangrando, ralou o joelho, ralou. O menino não chorou, a mãe levantou ele, olhou assim para ele, ele nem chorou e saiu andando. E aí o guia falou assim, aqui é assim, eles ensinam os filhos a serem corajosos. Eles não ficam passando cuspinho, bichinho.
Dá um beijo que sara. Ali eles já são preparados para a guerra. Aí o guia falou, aqui eles são preparados para a guerra. Desde pequenos eles aprendem a sofrer. E a sobreviver. Aí você vai ver, os caras são tudo corajosos mesmo, né? Diz, interessante. Vamos ser raízes para os nossos filhos. Dizer, filho, vai ter problema, ó, filho. Eu estou aqui sem dinheiro para pagar as contas aqui, mas vamos orar que Deus é a nossa raiz. Nós nos sustentamos nele, ele também será o nosso sustento. Comecemos a contar milagres para os nossos filhos, que eles vão querer. Sabe por que a maioria dos filhos, quando se tornam adolescentes, isso aqui vai um recado duro para nós, os pais. Sabe por que a maioria dos nossos filhos adolescentes não querem ser crentes quando crescem? Porque eles não veem Deus na nossa vida quando eram crianças. Quando a gente às vezes estava com uma conta para pagar, a gente reclamava ao invés de buscar a Deus. Eles não conviveram com um milagre na nossa vida. Um milagre. Porque nós nunca contamos para eles os milagres. Tem pais, e o meu já morreu, está no céu com o Senhor, era crente, mas quando ele estava sem dinheiro, o mau humor chegava lá. Então, quem era o Deus? É o dinheiro ou é Deus? Então, se está com dinheiro, fica todo feliz da vida. Se não tem, não sabe buscar a Deus. Aí fica mal-humorado, maltrata a esposa, maltrata todo mundo porque está sem dinheiro. Deus é o nosso sustento. Vamos falar para os nossos filhos que Deus é o nosso sustento. Vamos tomar cuidado com o que nós ensinamos aos nossos filhos. Às vezes ensinamos nossos filhos a serem invejosos. Filho, está vendo o carro do fulano ali? Eita, carro bonito, hein? Só esse comentário já colocou alguma sementezinha ruim. Filho, está vendo aquele carro bonito do vizinho ali? Eu conheço um pouquinho a história dele. Olha, ele trabalha, ele estudou bem. Olha, estuda também que você vai ter um carro daquele lá. Fica feliz com o que aquele vizinho tem. Agora você, olha a diferença do ensino. Mas sabe o que é que alguns pais ensinam? Sabe que esse vizinho... Aí começa a lançar inveja no coração do próprio filho. Aí você vê um monte de adultos cheio de inveja. Alguns se tornando ladrões, porque o camarada estudou a vida inteira, depois de estudo recebeu um bom salário, aí comprou um carro bonito, por exemplo, aí o bandidinho, olha, esse quer ser só os riquinhos, pá, aí dá um tiro em 1 minuto, mata o cara que estudou a vida inteira e trabalhou. É falta de pai esse negócio. É falta de um pai ensinar para filhos que nada é mágico. Deus não trabalha com magia. Magia não é de Deus, Deus não trabalha com mágica. Ele é fonte, ele é real, mas ele não é mágico. Ele é raiz, é uma raiz real, mas não é uma raiz mágica, não vai crescer essa raiz do nada. Deus jamais trabalhou com magia, nem para transformar água em vinho ele fez magia. Ele mandou o pessoal encher as talhas de água. Ele não faz isso. Isso é importante para nós podermos, no caso das mulheres que aqui estão, orarem por seus maridos, para que eles se tornem esse referencial de pai, como Deus é. E para que vocês tenham o privilégio de dizer, eu tenho o privilégio de criar meus filhos, as mães são muito importantes na criação dos filhos, especialmente na questão de detalhes, afetividade, detalhes, tantas outras coisas que só a mulher sabe fazer. Mas entender que aquela criança, além dos detalhes que a mãe ensina, ela precisa do grosso que só o pai sabe ensinar. Isabel está aqui como pedagoga ensinando. Ela diz que a mãe é uma referência, a figura feminina é uma referência de afetividade, para que as crianças sejam saudáveis nas suas emoções. Mas o pai é referência de força, de lidar com guerras, tanto as meninas quanto os meninos, de saber lidar com os problemas. Há muitas mulheres que sabem lidar, aqui na igreja mesmo, nós temos mulheres que sabem lidar com problemas muito bem. Que se não fossem algumas mulheres aqui, o casamento nem existiria mais. E certamente alguma coisa aconteceu, se não for o pai da terra ou do céu que você vai buscar, para te dar uma raiz forte, profunda, e te mostrar que ele continua sendo o seu sustento. Essa é a palavra, uma palavra simples, é apenas uma mensagem simples, porém, honrando o nosso Deus como nosso Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, que a partir de hoje nós entendamos que Ele é o nosso Abba, não é homem. E se você não teve um referencial de pai,
que não foi um aba. Você aceitou Jesus, agora você foi adotado. O espírito de adoção que faz você dizer, agora Deus é o meu aba. Eu nunca tive um aba na terra, você pode dizer. Meu pai não foi um referencial, mas Deus é o meu aba. Ele é minha fonte, minha raiz e meu sustento. E eu não vou reclamar mais do meu pai da terra, que não foi referencial para mim. Eu vou buscar o meu pai. E alguns filhos são tão abençoados pelo aba, que às vezes depois de velho ele começa a abençoar o pai, que nunca foi aba na vida dele. Apóstolo Davi foi conhecer o pai, ele tinha mais de 40 anos. Ele foi procurar o pai, botou detetive e achou o pai. E mesmo depois de ter encontrado o pai, ele disse, meu pai aí ligava para mim só para pedir dinheiro. Nunca nem se arrependeu de nada, só ligava para pedir dinheiro. Então, aí o filho foi o aba para o pai, que deveria ser, então foi tudo o contrário, né? Mas ele está bem até hoje, porque ele buscou Deus como aba, amém? Às vezes você não teve, mas há solução para nós. Vamos baixar nossa